Nós estamos meditando em nossa confissão aqui aos domingos, que é sempre bom enfatizar, está centrada na palavra. É bom dizer também que nós não inventamos nada do que está escrito, nós temos trazido os textos da confissão, mas essa é uma confissão que já tem quase que 400 anos. E ela foi elaborada por, cremos, homens de Deus na história que meditaram, que se debruçaram diante da palavra, entendendo a palavra, trouxeram essa compreensão. E ela serve de norte para todos nós. Eu gostaria muito que todos os irmãos da comunidade estivessem acompanhando. Nós já estamos na 36ª reflexão sobre a confissão, e aqui nós estamos trabalhando as bases, os fundamentos. Muitas das dúvidas que às vezes nós temos estão ali de maneira muito clara e firmada na Escritura. E como é bom meditarmos nessas verdades. Eu tenho sido privilegiado, porque se dentre eu, o Flávio, o Hélio e o Danilo, que temos compartilhado, talvez eu não pude vir uma ou duas vezes. Então, para mim tem sido muito bom e edificante. Como disse, a confissão de fé, ela trata dos principais pontos e fundamentos daquela fé que nós cremos ser bíblica. E nós, por exemplo, a pergunta, por que só a Bíblia? Só sobre a Escritura nós tratamos em 9 assuntos. Por que só a Bíblia? Porque há cristãos que trazem e que se fundamentam em outras fontes, e nós cremos que é só a Escritura. Então, se você for ver lá nos pontos que nós tratamos sobre a Escritura, são 9 estudos, todos eles fundamentados na palavra. O que nós vimos aqui até agora, de maneira bem sucinta, nesses 5 primeiros capítulos da confissão? Aliás, eles estão disponíveis na nossa página. Aliás, em qualquer lugar, se colocar no Google, Confissão Batista de Londres de 1689. Há outras confissões, né? Mas essa você vai ver e vai poder ver cada um dos pontos, os versículos que estão lá, que fundamentam a confissão. Nós vimos o primeiro ponto, né, sobre o que? A queda às Escrituras Sagradas, que foi o primeiro ponto que nós tratamos, que baseia o fundamento de tudo que nós vamos tratar. Nós vamos falar sobre o Deus. Qual Deus? O Deus da Escritura. Nós vamos falar sobre os decretos de Deus. Os decretos de Deus de acordo com o quê? De acordo com a Escritura. Então, primeiro ponto, se você pegar a Confissão de Fé de Westminster também, que é em essência a mesma coisa, tudo começa pela palavra, não pela opinião de quem quer que seja, não pela tradição dessa ou daquela religião, mas pela palavra. Depois nós vimos um pouco de uma verdade que nós não compreendemos totalmente, mas que é clara na Escritura, que nós temos um Deus, como eu orei aqui, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um Deus, 3 pessoas com quem nós nos relacionamos, e ainda que nós não consigamos compreender um Deus, 3 pessoas, é um ensino da Escritura, e que tem, por exemplo, funções e ofícios ou papéis diferentes. Por exemplo, não foi o Deus Pai que morreu na cruz, foi o Deus Filho. Não é o Deus Pai que revela e que traz a compreensão, é o Deus Espírito Santo. Isso para termos algumas distinções na Escritura. É claro que algumas vezes a Trindade age de maneira tão una que às vezes nós não conseguimos fazer essa distinção claramente, mas há muitos casos que há sim uma distinção na Escritura. Depois, então, nós vimos sobre o decreto de Deus, que se desmembra em alguns decretos, que em resumo é que Deus, como governa tudo, Ele estabeleceu tudo o que ia acontecer. Tudo é tudo.
Um dos textos que mostram isso de maneira metafórica é quando Jesus disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Ele não está falando de fio de cabelo, ele está falando de realidades que são tão detalhadas e que ele governa e controla tudo no universo. Antes de existir, ele já estabeleceu. Nós vimos isso, vimos que também um dos pontos na providência de Deus é que, ainda que Deus seja soberano e governe tudo, Ele não é o autor do pecado e o homem é responsável por suas decisões e escolhas. Vimos um pouco sobre a criação, aliás, não sei dos irmãos que tiveram oportunidade de estar lá na primeira igreja, ouvindo do irmão Adalto, que falou sobre a criação, algo que tem sido havido tão oposição, especialmente para os nossos filhos que estão ouvindo sempre que não houve uma criação, na realidade uma evolução sem que alguém quisesse. Então nós tratamos alguns desses pontos e hoje então nós vamos caminhar um pouco no capítulo 6 da confissão e entrar em um outro assunto, a queda do homem, o pecado e a sua punição. Nós já enfatizamos algumas vezes, esse tema da Escritura, ele é central para nós entendermos tudo a respeito de nós. Quando nós olhamos para o que o mundo diz a respeito do homem, nós vamos ver à luz da Escritura que é bastante diferente. E quanto mais compreensão nós temos da nossa realidade natural em pecado, mais nós vamos dar glória a Deus, mais nós vamos atribuir qualquer coisa de bom a Deus somente e nunca a nós. Não há ninguém que faça o bem. E esse texto não é uma força de expressão, isso é a mais pura realidade. O homem no pecado não consegue praticar o bem em essência. E vendo essa realidade da queda, ou da entrada do pecado, nós podemos compreender tudo o que acontece hoje, todas as expressões de mal, seja a maldade nos crimes, na crueldade, na corrupção, seja de doenças, do sofrer, da dor, tudo isso acontece hoje, porque um dia houve uma queda, o pecado entrou na nossa raça, toda espécie de males é decorrente dessa realidade. Relacionamentos rompidos, casamentos desfeitos, famílias destruídas, filhos rebeldes, pais malignos, guerras, corrupção, dor, sofrimento, doença, morte, tudo. Especialmente a rejeição ao único Deus, o Deus da Bíblia. Todas essas manifestações de mal passam pela rejeição ao Deus da Escritura. Nós vimos, à luz da criação, que Deus criou tudo muito bom. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Mas, após o homem ter escolhido o pecado, nós estamos hoje vivendo as consequências dessa escolha. Os homens e o ser humano passou a ser, e é uma definição que nós cremos à luz da Escritura, ele passou a ser totalmente depravado. Não é que foram algumas áreas afetadas, o homem foi totalmente afetado pelo pecado. E que se não fosse a graça comum de Deus restringindo a capacidade desse homem, nós seríamos como era quando Deus então decide destruir o mundo pelo dilúvio, onde fala que a maldade do homem tinha se multiplicado e os pensamentos dele eram somente somente para o mal. Isso não acontece hoje porque Deus, em sua graça, restringe aqueles que não conhecem a Cristo. Nós temos esse potencial a partir do nascimento, e tudo isso porque um dia o pecado entrou na humanidade. E o relato da confissão, então, ele fala sobre isso, e nós vamos andar um pouquinho nessa primeira parte. Diz assim: Deus criou o homem justo e perfeito, e lhe deu uma lei justa que lhe seria para a vida, se aguardasse, ou para a morte, se a desobedecesse. Mesmo assim, o homem não manteve por muito tempo a sua honra,
Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva. E esta seduziu a Adão, que, sem ser compelido, ou sem ser forçado, transgrediu voluntariamente a lei instituída na criação e a ordem de não comer do fruto proibido. De acordo com o seu conselho sábio e santo, aprove a Deus permitir a transgressão, porque no âmbito de seu propósito, mesmo isso, ele, Deus, usaria para sua própria glória. É muito comum aqueles que são ignorantes quanto à compreensão reformada das Escrituras, que nós queremos ser a mais fiel a ela, dizer a soberania de Deus nega a escolha humana, que a soberania de Deus faz do homem um robô. É muito comum a gente ouvir isso de pessoas que não conhecem, mas em hipótese alguma isso é verdade. O relato da confissão aqui está mostrando que o homem é absolutamente responsável. Alguns, por serem ignorantes em relação a isso, vão dizer: mas Deus é injusto por fazer isso ou aquilo. Não, porque a palavra de Deus diz que Ele é justo e que o homem é sempre responsável por suas escolhas. Não é verdade que a soberania de Deus, portanto, isente o homem da sua responsabilidade. Nós estamos lendo aqui, a confissão diz que Deus criou o homem justo e perfeito e lhe deu uma lei justa que lhe seria para a vida se aguardasse, ou para a morte se ele desobedecesse. Aqui está claro, ele tinha uma escolha. Ele podia ou não obedecer a Deus. E essa confissão afirma isso baseado na palavra, Gênesis capítulo 1, os versos 31 e o capítulo 2, versos 1 e 2, fala aqui, antes de nós entrarmos propriamente na ordem, fala aqui que Deus então cria o homem muito bom. Aliás, tudo o que ele cria é muito bom. Gênesis 1, 31 e a continuação, capítulo 2, versos 1 e 2. Antes de nós entrarmos propriamente na ordem de Deus, é importante que nós saibamos como era no momento em que Deus estabelece a ordem. Diz assim o texto: viu Deus, eu coloquei em destaque, olha como fala que tudo foi feito por Deus, era muito bom. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, tudo quanto fizera. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Está claro no texto que tudo que Deus criou, tudo que existe, foi criado no relato de Gênesis capítulo 1 até o versículo 31. Não há uma pré-criação. Há uma única criação que Deus fez, e é claro o texto, aqui é um resumo do texto, ou da criação toda. Tudo quanto fizera, foram acabados, havendo Deus terminado. Então, Deus finalizou. Isso inclui todas as coisas, físicas e espirituais. Nesse processo, Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. É nesse relato de Gênesis 1:1 a Gênesis 1:30 que está toda a criação, física ou não. Nós não temos nenhuma outra fonte para dizer o contrário, ainda que haja irmãos que pensem diferente, ainda que haja teorias a respeito disso, o texto bíblico de Gênesis não permite, e eu creio que esses 3 versículos são absolutamente claros em dizer que tudo quanto Deus fizera, e ele fez nesse relato, e era, por consequência, por ter sido criado por Deus, muito bom. Há um grupo de irmãos que se chama Creation Today, e eles têm uma relação, um relato que eu achei muito interessante a respeito da criação. Diz assim: Deus criou o universo inteiro em 6 dias literais de 24 horas, incluindo o tempo, os anjos e tudo que existe.
O dia que ele criou os anjos não é conhecido, já que a história de Gênesis está contando principalmente os eventos da terra. Gênesis 1, 31 nos diz que tudo estava muito bom no final de semana da criação. Portanto, Satanás ainda não havia caído. Ele foi criado nesse período e ainda não havia caído até então. Satanás não se rebelou contra Deus antes do término da criação. Tudo o que sabemos é que Adão, de acordo com a Escritura, tinha 130 anos quando Sete nasceu, seu terceiro filho. Essa é a primeira data dada nas Escrituras. Antes de Sete, Adão e Eva tiveram Caim e Abel, mas as datas não são dadas. E antes de Adão e Eva terem Caim e Abel, eles foram removidos do jardim. Antes disso, houve a queda. Se nós entendermos literalmente, o processo entre criação e queda, se entendermos literalmente, tem 100 anos no máximo. Tá, isso é especulação. Isso é uma tentativa de compreensão do texto. Se nós cremos, e nós cremos, que o relato de Gênesis capítulo 1, do capítulo 1 até 1:31, são de dias literais de 24 horas. Não há evolução, não há gap, não há nada disso. Você não sabe o que é gap? Depois você procure dar uma olhadinha na teoria do gap ou do intervalo que alguns defendem. Bom, qual é a relevância de tudo isso aí? O que tem a ver isso com a queda? Primeiro, Deus não é o autor de nenhuma forma de pecado. Ele criou tudo muito bom, tudo. Tudo que Deus criou, se foi criado por Deus, naturalmente era muito bom. E a outra bobagem que os contrários, aquilo que nós cremos, afirmam. Não, que Deus é o criador do mal. Nós não dizemos isso porque a Bíblia não diz. Ainda que ele se utilize do mal, ele não é o criador do pecado. Ele não pode, porque ele é santo. É impossível que Deus crie o mal como pecado. Deus traz catástrofes que causam, sim, mas não o pecado, o mal, a maldade. Deus não tem nada a ver, ele não pode ter nenhuma relação com isso. Nós podemos não entender, então, como um Deus que cria tudo muito bom, permite que o mal entre. Nós podemos não entender, mas o fato é que, biblicamente, Deus criou tudo muito bom e o mal entra por meio do pecado, sem que Deus seja o causador. E é simples assim a palavra, ainda que nós não consigamos relacionar isso de maneira plena na nossa mente, que, convenhamos, é gigantescamente finita. Enfim, a palavra, ela é clara. Deus criou os anjos e os seres humanos, Ele os criou, por toda a Bíblia nós vamos ver isso. Esses seres são pessoais, racionais e bons. O Hélio trouxe no começo aqui, ainda que nós não vejamos, eles estão em nosso meio. Não é por causa disso que vamos especular o que acontece, nós não sabemos, mas que anjos, e o principal deles é extremamente astuto, e o objetivo central dele é tirar a palavra, ele age, inclusive, no meio da igreja. Esses seres são seres, então, tanto nós como anjos, caídos ou não, seres pessoais, que têm características pessoais, racionais, e que foram inicialmente criados bons, sem nenhuma expressão de pecado. Tudo que Deus criou era muito bom. Mas, por sua vontade, eles então optaram ou decidiram se rebelar contra Deus. E lá no comecinho do texto da confissão diz isso: Deus criou o homem justo e perfeito, e lhe deu uma lei justa, que lhe seria para a vida se ele aguardasse, ou para a morte se ele a desobedecesse. Não havia mal no homem, não havia pecado nele, e Deus dá tudo o que ele precisa, estabelece um único mandamento:
e ele poderia obedecer, o texto diz, o próprio Deus diz para ele, não coma que se você... Há uma condição em que o homem então poderia sim obedecer. O homem criado sem pecado tinha a possibilidade de obedecer a Deus. E aí o texto de Gênesis, capítulo 2, versos 8 e 9, e então os versos 15, 16 e 17, que mostram essa parte da confissão. De onde nós tiramos essa afirmação? Da Escritura. O texto diz, versos 8 e 9, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus, em toda a terra que Ele criou, Ele separa um local específico e coloca ali o primeiro casal, o jardim do Éden. A palavra Éden significa deleite, prazer. Imagina a realidade que Deus criou. Já é maravilhosa, maculada pelo pecado. Imagina sem o pecado. E ali então Deus coloca aquele homem, dá tudo para ele, a possibilidade, nós cremos que a partir do texto que diz em Gênesis 3, que na viração do dia, a princípio nós entendemos que Deus tinha um relacionamento pessoal com aquele homem, com aquele casal. Tudo isso então é rompido a partir da desobediência do homem. Dentre esses deleites no jardim, Deus colocou árvores agradáveis e boas para alimento. Ele colocou o homem para cuidar ou cultivar e guardar o jardim. Mesmo antes do pecado, outro ensino que se ouve, mesmo antes do pecado, o homem já era o cabeça no relacionamento. Não havia pecado ainda. E Deus deu uma função para ele, para aquele homem, para que ele cuidasse, cultivasse e guardasse. Esse texto de Gênesis 2, é importante a gente entender, ele é um detalhar do relato mais amplo de Gênesis 1. Gênesis 1, 27 diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É um relato amplo. E a partir do Gênesis 2, ele vai então dar um detalhe, ou vai detalhar como ele fez isso. Um exemplo para nós nos localizarmos, nós estamos aqui fazendo uma reforma, e daqui, se Deus quiser, 2 meses, está pronto, no máximo. Aí você vai ver, mas eu vim aqui antes e era assim, nós fizemos uma reforma. Fizemos uma reforma. Essa reforma começou, nós tiramos a parede, depois começamos... Então, nós detalhamos, e é exatamente isso, não tem complexidade no relato bíblico. Deus dá um relato geral em Gênesis 1 e um relato específico, até onde Ele quer, obviamente, em Gênesis 2. No jardim, Deus colocou a árvore da vida. Nós não sabemos o que essa árvore da vida é, apesar de a palavra falar várias vezes, e um dia aqueles que creem vão poder desfrutar dela no novo céus e na nova terra. Lá nós vamos saber exatamente o que é essa árvore que dá frutos todos os meses para que nós tenhamos vida. Só que ela é somente para aqueles que creem em Cristo. Deus então dá a esse homem que Ele criou sem pecado uma única ordem. Condicional. Ele havia dado outras ordens, mas aí ele vai dar uma ordem condicional para aquele homem. Deus, se Ele está estabelecendo a condição, é claro que Ele poderia obedecer.
Ah, mas nós não cremos na soberania que o cordeiro foi imolado antes. Sim, a Bíblia diz, mas isso não nega essa realidade do texto. E nós temos que ficar sempre com o que o texto da palavra diz. Se ele desobedecesse, o que aconteceria? Ele morreria. Coma de todas as árvores que eu dei para você, inclusive, que era a árvore da vida que estava lá, menos uma do conhecimento do bem e do mal, que eu disse você tem, e como Deus não muda, se ele obedecesse, ele teria bênção, senão ele sofreria as consequências. Lá no texto da confissão, voltando, ele diz assim: mesmo assim, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva, e esta seduziu a Adão, que sem ser compelido, transgrediu voluntariamente a lei instituída na criação e a ordem de não comer do fruto proibido. É claro que ele não fez, hoje é comum, tudo que é pecado é culpa do diabo. Não. Ele é um tentador, ele age, ele anda ao derredor, mas quando eu e vocês pecamos, nós pecamos porque nós quisemos. Pecado é nosso, ainda que haja tentações, haja propensão interna, inclusive, mas o pecado a culpa do pecado é minha, e não foi diferente para Adão. Nós já vimos que a Bíblia não diz quando que um dos seus anjos se rebelou contra o Senhor. A palavra fala de, inclusive, mais de um, né? Alguns entendem que se o Senhor disse a Adão para guardar o jardim, né, ele teria que cuidar daquele jardim porque já havia ali alguma ameaça. É uma interpretação, o texto não diz. Mas é claro que Satanás, que havia sido criado naquele relato de tudo muito bom, neste momento, já havia então desobedecido e se colocado em oposição ao Deus que o criou. Em algum momento ele se opôs ao seu Criador. Há vários textos que mostram, eu não estou nem pensando em Isaías e Ezequiel, mas há vários textos que mostram que Satanás é um ser extremamente ardiloso e ele faz de tudo contra a palavra de Deus. Ele usa de tudo quanto é forma para nos tirar da palavra. Então, a palavra é rica em mostrar quem é esse ser, que neste momento, então, se incorpora em um ser físico, lá no Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6, é onde, então, a descrição da desobediência de Adão e de Eva à ordem do Senhor. Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esse relato ele é muito precioso. Há vários detalhes aqui que nós poderíamos ir aos poucos entendendo como ali, já no início, a mulher já está perdida no discurso extremamente astuto de Satanás para enganá-la.
o ponto central, qual foi? Qual foi o ponto central do pecado? Não ouviu a palavra de Deus. Não deu ouvido à palavra de Deus. E esse é o maior de todos os nossos erros. O diálogo ali mostra de maneira clara que são seres que pensam, que refletem, ainda que mal, e que fazem escolhas. Lembra, Satanás não é mais aquele anjo que foi criado muito bom, agora ele é rebelde contra Deus. Ele é nosso adversário, não é adversário de Deus, porque Deus não tem adversário. E ele então, agora ele vai tentar o homem para que ele desobedeça a Deus, assim como um momento em sua história ele fez. Portanto, não se trata de animais aqui, mas de seres criados com a capacidade de pensar e tomar decisões. Um queria enganar e os outros quiseram ser enganados. Quando a gente às vezes fala de um falso ensino, que as pessoas estão ouvindo um falso ensino, tadinha, está lá porque não sabe. Não, nós temos a tendência de querer ser enganados. Uma pessoa que é enganada, ela não é irresponsável. Em nenhum momento nós vamos ver isso na Escritura, muito pelo contrário. E ali então havia alguém que queria enganar e alguém que quis ser enganado. Ambos transgrediram voluntariamente, não foram forçados à lei instituída na criação. Satanás, porque sabia da ordem e desobedeceu a Deus, e então quer levar outros a desobedecer. O grande ponto, irmãos, é que nem Satanás, nem um homem, nem a mulher tinham a menor ideia das consequências da sua desobediência. No início nós falamos, tudo que nós vemos e vivemos de mal hoje foi por causa dessa decisão. Aquilo que nós então chamamos de queda. Que a palavra diz que aqui por um homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado a morte. E a morte passou a todos, porque todos pecaram. Eu e vocês somos pecadores por causa disso, desde que nós nascemos. A confissão lá continua, diz assim: de acordo com o seu conselho sábio e santo, aprove a Deus permitir a transgressão, porque no âmbito de seu propósito, mesmo isso ele usaria para a sua própria glória. Entenda, irmãos, nós cremos na soberania de Deus, mas nós cremos na responsabilidade humana. A ênfase do permitir é dizer, o homem é responsável por suas escolhas, por suas decisões. A confissão não nega a soberania, ela diz, de acordo com seu conselho sábio e santo, em seu propósito Deus usaria para a sua glória, mas ele permite que o homem faça a sua escolha. O permitir mostra, então, que Satanás, Adão e Eva fizeram suas escolhas. Nós até podemos não conciliar, saber conciliar essas verdades, mas elas são claras e são ambas verdades da palavra. E nós temos que tomar muito cuidado dos extremos. Nós tendemos a extremos. Deus nos criou seres pensantes, e nós devemos, então, refletir. Nós podemos até fazer perguntas, né? Mas como isso? Mas aí nós precisamos entender que Deus só há um. E Deus, ele se dá o direito de não revelar os seus mistérios. Há mistérios que ele não vai revelar. Ele não quer revelar, ele é Deus. E nós que cremos, porque se nós não cremos, nós não vamos nos submeter. Nós que cremos, nós devemos nos dobrar diante do nosso Deus. Reconhecer a nossa limitação quando a Escritura se cala, em temor e por amor a Deus. É um reflexo de um crucificado com Cristo. Senhor, eu não entendo, mas eu me submeto. Eu já citei aqui uma das frases que me marcou muitos anos, quando o evangelista, o Billy Graham,
Ele estava estudando e o companheiro dele era um homem que se chamava Charles Templeton. E eles diziam que o Charles Templeton era um homem muito inteligente, tinha uma mente muito privilegiada. E os dois eram evangelistas. No início das cruzadas, ele participava, inclusive. Mas há um momento, então, que o Templeton começa a questionar as verdades da Escritura e ele começa a falar com o Billy Graham sobre isso. E aí dizem que Billy Graham sai das perguntas que ele não sabia responder e ele coloca a Bíblia e fala: Senhor, eu não sei responder tudo que esse livro diz, mas eu vou morrer crendo nele. E então aquele homem, o Charles Templeton, o fim da vida dele foi trágico. Alguns anos depois, ele escreveu um livro chamado Farewell to God, Adeus para Deus, as razões pelas quais eu abandonei o cristianismo. E o fim da vida daquele homem foi muito, mas muito triste. O fato é que nós não temos todas as respostas, mas é fato também que o fundamental e o principal é absolutamente claro na Escritura para todos nós. Ambas são verdades da Escritura, soberania e responsabilidade. Esse é um texto que eu gosto de pensar sobre ele, Deuteronômio 29, que resume: mas eu não entendo muitas coisas. Sim, esse texto é uma resposta para nós quando nós não entendemos. É claro que muitas coisas nós às vezes não entendemos por falta de conhecimento da Escritura. Mas há coisas que Deus não vai revelar para nós. Diz assim o texto: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. O ponto é que tem coisas que Deus não quis revelar e nós nos submetemos a Ele. Eu gostei da frase do irmão Adalto, que ele diz assim: quanto mais o homem sabe, mais ele sabe que nada sabe. E é uma verdade, né? Se você conhece bastante coisa, pense nas coisas que você só ouviu falar. Você não tem a menor ideia de como elas funcionam. O Adalto nem é um mestre, mas pense aí um PhD em física, que sabe muito sobre física. Ele pode saber muito sobre física, mas ele não sabe tudo sobre física. Agora pega esse mesmo PhD em física, ele pode saber muito sobre física, mas ele pode não saber nada sobre biologia. E aí olha só a possibilidade de campos de conhecimento que nós temos. E nós não ficamos aí questionando porque eu não conheço algumas coisas. O que dizer então do nosso Deus? Nossa postura é de humilhação diante dele. O que nós podemos, irmãos, considerar a respeito do que nós vimos a respeito da queda? E é o primeiro ponto, nós vamos trabalhar ainda alguns outros nos próximos encontros sobre a queda. Primeiro, irmãos, é que qualquer rebelião contra Deus é muito sério. Qualquer desobediência a Deus é sério, irmãos. Nós não temos condição nem de medir isso. Mas mas só por causa de um fruto. Irmãos, pecado é sempre contra Deus. Por nós sermos pecadores, por termos por muito tempo vivido na prática do pecado sem dar a menor diferença para isso, nós achamos que pecado é pouca coisa. Mas pecado, sendo sempre contra Deus, é sempre muito sério e muito grave. Mesmo que nós o definamos como: mas isso é uma coisinha aqui, é uma mentirinha ali, não, o que tem? Não. Pecado contra Deus, por ser contra Deus, é sempre algo grave. A entrada do pecado na humanidade é culpa do homem. Eu sou assim por causa do meio, mas o meio foi feito por quem? Nós somos assim, pecadores, porque nós nascemos assim. Adão, ele é o representante da raça. Nós, se estivéssemos lá, teríamos feito a mesma coisa.
Importante a gente entender que tudo, então, que há do mal, há consequência maior da queda. Eu posso não saber especificamente por que aquela situação está acontecendo, sendo mal, Deus usando, inclusive, eu posso não saber especificamente, mas eu sei que porque um dia o pecado entrou. Isso é uma forma de nós entrarmos pregando o evangelho. Ah, mas o mal é o mal porque um dia o pecado entrou na raça. E aí vocês somos pecadores. Outra verdade é que, apesar de Deus ser soberano e governar cada detalhe e decretar tudo, Ele nunca compactua com qualquer forma de pecado. Nunca. Ainda que use, nunca compactua. E um ponto importante, que só há uma forma de tratar com essa realidade com a qual eu e vocês nascemos. Não é parar de pecar, porque ninguém consegue. Não é pegar alguns textos e tentar obedecer. Só há uma realidade, e a realidade é o Evangelho. É o que Deus fez por pecadores, dando o seu Filho. Jesus Cristo, diferentemente de nós, é Deus, e Ele veio e nasceu de uma mulher, viveu uma vida perfeita sem nunca ter cometido nenhum pecado, porque Deus exige perfeição. Deus não aceita metade, e muito menos o que nós podemos produzir, que é nada. Deus então dá o seu Filho, e Ele vem e cumpre toda a lei, por amor a Deus e por amor a nós, Deus deu o seu Filho, para pagar pelos nossos pecados lá na cruz. Foi na cruz, como nós cantamos aqui. A cruz é o que Deus providenciou para salvar pecadores, porque se Ele não tivesse feito isso, todos nós seríamos condenados justamente por causa dos nossos pecados. Ah, mas Ele fez isso por todos? É necessário crer. É necessário crer no que Cristo fez, nos arrependendo de nossos inúmeros pecados e crendo que Ele já pagou pelos nossos pecados lá naquela cruz e nos deu uma nova vida na sua ressurreição, nos fez morrer no seu corpo para que agora Ele viva em nós. Você crê nisso? Você tem certeza disso? Você tem convicção produzida por Deus, não por você, porque você não tem condição, mas houve um momento na sua vida que você teve os seus olhos abertos, como nós cantamos, e creu no Evangelho. Essa é a única forma de tratar com o pecado, de qualquer forma de pecado, desde o pecado, a sua origem, a todos os pecados que nós cometemos. Que o Senhor, irmãos, nos capacite. E um último texto, para nós que cremos, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Nós falamos de queda, falamos de Satanás por meio da serpente, e Paulo está falando para nós cristãos aqui, como o Hélio exortou no início, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Que nós nos apartemos do Evangelho. Esse é o centro, é o alvo de Satanás. É uma exortação para aqueles que creem. Aqueles que creem não vão se afastar. Ainda que possam ser enganados por um momento, algum vento de doutrina, algum ensino, mas pela graça e pelo poder do Espírito e pela operosidade do Espírito, pela perseverança produzida por Ele, vai se entrar. Mas cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado, porque Satanás usou a palavra de Deus para tentar Jesus, distorcida. Ele usa o nome de Jesus, ele usa a Bíblia, ele fala em nome do Espírito, mas nem tudo que ele faz, que ele diz, está de acordo com a Escritura, com a palavra. Ele mistura verdade com mentira, ele fez isso lá, e ele faz isso hoje. Que o Senhor nos capacite a não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, e que Ele nos capacite a permanecermos firmes na simplicidade e na pureza devidas a Cristo, na centralidade do Evangelho.